10 minutos do seu tempo em troca da eternidade. O maior de todos os problemas do homem. A grande maioria das pessoas em todo o mundo não sabe o que exatamente o pecado é. Desconhecem sua desmedida gravidade e a perigosa condição em que se encontram por causa dele. Você não é um pecador porque comete pecados, mas comete pecados porque é um pecador. Pois é um fato irrefutável que desde o primeiro dia em que veio a este mundo, sua real condição espiritual é a de um pecador. Ao longo de nossas vidas, cometemos muitos pecados e com uma variedade indescritível. Desde nossa infância, pecamos contra tudo e todos, contra os que nos cercam, contra os que conhecemos, contra os que não conhecemos, contra aqueles que odiamos, contra aqueles que amamos e até mesmo pecamos contra nós mesmos. Mas é preciso que se saiba que, acima de tudo, quando pecamos, pecamos primeiro e diretamente contra Deus. Ora, é principalmente este aspecto do pecado que levará qualquer pecador à condenação certa, última e irrevogável. Qualquer um que, ao sair deste mundo, for achado como um pecador culpado diante de Deus, certamente terá um destino trágico e pavoroso, pois assim está nas Escrituras. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. E foram julgados um por um, segundo as suas obras. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. O lago de fogo. Ali jazerão, em perpétuo tormento e desespero, todo pecador condenado pela justiça divina. O caráter santo de Deus. Deus possui um caráter absolutamente santo, e é esta mesma santidade que fornece a medida e o padrão de moralidade que ele exige de cada uma de suas criaturas. Ele o exige por plenos direitos soberanos, pois é ele nada menos do que o Criador de tudo e de todos. E ele o exige também por causa da justiça, pois de igual modo é ele absolutamente justo. Ora, isso tudo Deus demonstra principalmente pela decretação de suas leis justas. E estas leis encontram-se na Bíblia. Você conhece as leis de Deus? Você já as leu em sua Bíblia? Ora, é preciso salientar que, além de Deus possuir um caráter santo e justo, ele também possui uma natureza infinita. A realidade disso tudo é que, quando você transgride uma lei divina, por menor que ela seja, estará ao mesmo tempo ofendendo direta e infinitamente a santidade de Deus e profanando sua justiça. Assim, um único pecado cometido contra Deus ofende infinitamente sua santidade e atenta contra sua justiça perfeita. Por isso mesmo, um pecado cometido contra Deus é sinal e demonstração de animosidade, inimizade e rebelião contra ele ao nível da infinitude e merece justa condenação. Assim, todo aquele que sai como pecador deste mundo é réu de juízo eterno. Conceitos religiosos equivocados. Ninguém poderá lidar com isto por si mesmo, pois jamais terá recursos para quitar
uma dívida judicial de tão grande magnitude. É por isso mesmo que os conceitos religiosos sobre estes assuntos estão saturados de enganos e são totalmente ilusórios. Ao proporem eles uma espécie de compensação, ao afirmarem que a prática do bem, no final das contas, compensará os males cometidos e ninguém será condenado ao inferno se fizer o que é bom. Há também daquela espécie de pessoa que se considera boa o suficiente que, apesar de ter cometido alguns erros, sua bondade, por fim, o livrará de uma condenação certa diante de Deus. Fato é que tanto as religiões humanas quanto os conceitos filosóficos dos homens, invariavelmente, não levam em conta as consequências infinitas do pecado contra a santidade e justiça de Deus, as quais levam invariavelmente à condenação eterna todo pecador. Ignoram ou desconsideram igualmente que todo pecado é uma demonstração aberta de inimizade, animosidade e rebelião contra Deus. O justo juízo de Deus. É no juízo final que Deus exercerá, por fim, sua plena justiça e reivindicará sua santidade ao condenar todos aqueles que pecaram contra ele e não se arrependeram. Ora, o exercício desta justiça requer a condenação e morte de todo pecador. Pois assim está escrito: porque o salário do pecado é a morte. E mais. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E ainda, vindicarei a santidade do meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanastes no meio delas. As nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, quando eu vindicar a minha santidade perante elas. Apesar de tudo isso, há uma saída para o homem, há um recurso em Deus para a sua salvação e para o livrar de tão terrível destino e condenação inevitável. Esta salvação que Deus oferece ao homem encontra-se unicamente em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, que, embora sendo Deus com Deus, foi enviado da parte de Deus, descendo assim do céu, com o fim de trazer solução definitivamente para toda essa questão do pecado e beneficiar infinitamente o homem perdido, revertendo de uma vez para sempre sua sorte e destino. Todo aquele que recebe esta grandiosa e gloriosa provisão de Deus é definitivamente salvo, salvo por ele e livrado de toda a condenação do pecado. Assim está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por isso, quem crê no Filho de Deus, isto é, em Jesus Cristo, tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Disse Jesus: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. E mais, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se você tem interesse em conhecer mais e melhor estas coisas todas, por favor,
entre em contato conosco, pois elas são de vital importância para você e para o futuro que te espera ao além-túmulo. Nossos contatos você encontrará na descrição do vídeo.